agora nós estamos reiniciando de novo. Então vamos orar nessa hora para que Deus faça-se presente neste lugar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Senhor ter concedido a cada um de nós a oportunidade de poder estarmos aqui. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos que já estão presentes aqui, pelo fato deles terem conseguido chegar até aqui. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que ainda vão vir também. Protege os teus filhos na saída de casa, na rua, no trânsito. Fica conosco, meu Deus. Dê essa oportunidade também a todos, Pai, para que possam estar na tua casa e poder adorar o nome do Senhor, que é santo. Deus, fala com a gente na palavra desta noite. Deus, a adoração deste culto e a reunião é para o Senhor. Recebe o louvor desta igreja nesta quarta-feira. Nós estamos aqui, Pai, num culto para elevo da nossa fé. Nos alimenta com a Tua palavra, nos fortifica com ela. E nós queremos ser melhores a partir dessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Você tem a oportunidade agora de abrir a sua boca e adorar o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que é. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Deus grande, Deus fiel para sempre. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, quão formoso é o Senhor. Quão formoso é o Senhor, a tua presença entre nós, ó Deus. Derramar, Canta, igreja amada. dizer que te amo. Solta sua voz agora. Derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato.
servimos. A beleza da santidade dele está entre nós, e ele opera maravilhas e milagres no nosso meio. A sua formosura não tem fim, a sua beleza não tem fim. Oh, a glória dele inunda as nossas vidas de forma que nós ficamos belos também. A Bíblia vai dizer que quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós nos tornamos belos, nossos pés se tornam belos, a nossa boca se torna bela, a nossa voz fica bonita quando nós falamos de Deus, quando nós interagimos a respeito do reino, porque Ele é belo, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está aqui essa noite, aleluia, amém, meus queridos. Você pode aplaudir a Deus bem forte, a Ele a honra, a glória para sempre. Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Não deixe de abrir a sua boca e evidenciar o seu carinho, o seu reconhecimento e também a sua fé. Amém? Quando você abre a sua boca, você evidencia um monte de coisas, inclusive a sua fé em Deus. Então não fique calado, aproveite o momento, aproveite o lugar, aproveite a ocasião, porque é o culto onde você tem a oportunidade de poder dizer a Deus o quanto você ama Ele, dando glória a Ele, um aleluia, levantando as mãos, aquebrantando. A canção que nós cantamos diz que eu venho me derramar, dizer que eu te amo. Então você se derrama, você declara o amor para Deus aqui neste lugar. Por isso que o culto é importante, né? Porque o culto, ele te dá muitas oportunidades que você de repente não tem no seu dia. Porque a gente sempre fala aqui que no nosso dia a gente está numa correria tão intensa para resolver nossas coisas, não é isso, gente? Muito intensa. Nós estávamos ontem, né, trabalhando, e aí de repente do nada eu fui apertar o controle da porta da van e ela não abria a porta. Aí eu falei, não vou voltar a estaca zero, ter que abrir essa porta com a mão. Não. Aí quem arruma essa porta é só um cara em Goiás, lá em Aparecida de Goiânia. Só ele que arruma a porta. Lá no Madre Germano. Alguém aqui já sabe onde é esse setor, né? Lá perto do Itaipu. Bem ali. Aí eu falei, não, vou ter que ir lá nessa distância só para esse cara arrumar esse negócio. E aí o meu dia de ontem ficou, igual eu acabei de falar para vocês, corrido, né? Você não tem espaço nem para respirar quando há uma coisa inusitada como essa, por exemplo, porque eu tinha que resolver esse negócio ao meio-dia para a tarde já voltar com esse negócio funcionando. E depois que colocou o motor na porta, ela ficou mais pesada ainda. E aí imagina você também com seus afazeres, com as suas correrias, né? De repente você não tem o tempo para você parar, glória a Deus, Pai, obrigado pela vida. Você tirar um tempo para você poder evidenciar Deus na sua vida num dia, não dá, às vezes é corrido demais. Para alguns é muito mais do que para outros. Mas a grande verdade é que todos nós, principalmente nós que somos pai de família, donas de casa, empresários, né? E aqui tem uma grande maioria de nós que somos assim. Até a juventude hoje está tendo que correr, trabalhar. Então você não acha espaço, você não vai ter espaço, porque se você abrir, eu vou orar meia hora, vou parar e orar meia hora, você vai sufocar um monte de coisas que você teria que fazer, né? Um dia para você fazer. Então, o que acontece? Um culto como este, voltando aqui, ele abre espaço para muita coisa, porque você vai poder parar uma horinha, agora é uma horinha, né? Na quarta e na sexta, para você dizer amém, glória a Deus, eu venho me derramar, dizer que te amo, sabe? Esse momento de uma hora, pouquinha das nossas 12. Então, é por isso que o culto é importante. Às vezes a gente, né, por estar cansado, por estar meio que enfadado por causa das correrias nossas, a gente não vê essa importância. Mas se você conseguir encontrar a importância do culto na sua vida, no espaço dos seus dias, você vai ver que às vezes até mesmo cansado, vale a pena vir para cá. Vale a pena. Porque você está aproveitando bem o que Deus está te dando. E Deus está te dando oportunidade. Oportunidade. Essa é a grande verdade. Que você possa aproveitar. Aproveita esses minutos que nós vamos correndo aí, para nós podermos
agradecer a Deus, louvar a Deus. Nós estamos numa quarta-feira e nós denominamos essas quartas-feiras de culto fé. Por que culto fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é culto fé, porque aqui a gente não tem oportunidade para cantar, não tem oportunidade para dar testemunho, mas tem oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que é culto fé. Aí nós temos a oração da resposta, não tem? Ou a sexta-feira da resposta. Porque aí sim a gente vem buscar, receber de Deus, ouvir Deus falar, cantar, testemunhar. Aí tem a celebração do domingo. Para que serve a celebração do domingo? Para você começar a sua semana poderosa diante de Deus, gente. Então, todos os 3 cultos são importantes. Pastor, vamos tirar os 2, deixa só de domingo. Vamos fazer isso e vamos ver o nível de fé que a igreja vai ficar depois que a gente fazer isso. Aí você me fala, pastor de Deus, faça isso e veja o nível de fé que a igreja vai ficar. O que sustenta a igreja? Existem algumas coisas que sustentam a igreja. A palavra sustenta a igreja. Está me ouvindo? A palavra sustenta a igreja. Mas como haverá a palavra se não houver tempo para ela? Então nós temos 3 tempos para a palavra. Aliás, nós temos 4, porque domingo são 2, né? O que sustenta a igreja? A comunhão dos irmãos. Mas como vai ter comunhão os irmãos se cada um está nas suas correrias e ninguém se reúne para ter comunhão? Então o culto é um momento de comunhão. Você pode ter comunhão, pode pegar na mão do seu irmão, pode abraçar, pode dizer boa noite, boa semana, adorar junto, chora junto, ouve Deus junto, cresce junto. Então isso também sustenta a igreja. Amém? E o que sustenta a igreja? O que sustenta a igreja é você se sentir amado por ela, aceito por ela, ministrado por ela. Então, como que você será ministrado pela igreja, aceito por ela, amado por ela, inserido nela, se você não vem? O que sustenta a igreja são algumas coisas, eu estou pontuando 3, mas tem outras N coisas. Então, quando você for para você desprezar um culto, você lembra de tudo que eu estou falando e mais outras coisas que você pode ser que esteja lembrando. Não despreze, não despreze, faça tudo para estar aqui. Vem moído, que você vai sair aqui com bálsamo de Gileade na sua vida. Tá? Vem dilacerado, alguém te xingou no trânsito, não foi bom o dia, não recebeu o salário, atrasou, mas você vem e Deus te dá um banho de graça e você vai tranquilo para casa para poder combater o mal mais uma vez. Amém, meus amados? Na sexta-feira nós voltamos para a nossa sexta-feira da resposta. Vem para cá, não fique na sua casa, traga alguém com você. No sábado nós temos 2 eventos quase que consecutivos. O das crianças, que começa às 2 horas da tarde. Traga a sua criança para cá, Aí nós temos os irmãos, as irmãs que estão manuseando esse evento, está pedindo os irmãos que abriram o coração para ajudar nesse evento, doando alguma coisa. O evento só acontece se você fazer o que você disse que vai fazer. Se você não trouxer o que você disse que vai doar, o evento vai ficar defasado. Então você precisa abrir seu coração de fato. Pastor, não esqueci de forma alguma. Está na minha agenda de fé e eu doei, está doado. Minha palavra está dada. Então faça isso, as irmãs estão esperando, né? Você trazer a sua doação, não sei o que é, mas eu estou falando aqui em tese, tá? E aí 2 da tarde começa, lá para 6 deve ser que termina. Os homens têm a impulsão dos homens, que é mensal, e esta feita na casa do Mário Sérgio, né? Bem aqui do ladinho da igreja, muito perto. Passa a localização para o pastor Sérgio, pastor Dinho, né? Não estou vendo o pastor Sérgio aqui, né? Ai, meu Deus do céu, porque você sempre senta aqui. Você sempre senta aqui, eu estou te caçando aqui. Desculpa, viu, pastor Sérgio? Estou olhando ali, vai cadê o pastor Sérgio? Passa a localização, né, pastor Sérgio, pastor Dinho, irmão Henrique, eles 3 vão distribuir aí para os homens, para a gente arrebanhar os homens para lá, conversar sobre Deus, crescer em Deus, né, receber uma palavra, ter momentos de descontração, um momento de comunhão, porque aí agora vem também o que eu falei, vai ter comunhão entre os homens, né, onde nós crescemos juntos e podemos aprender uns com os outros, tá bom? Sábado, 20 horas, na casa dele lá. Não esqueça essa agenda não, faça a sua agendinha aí e deixa Deus usar a sua vida na obra. Às vezes a pessoa fala,
eu não estou com fazer nada, não sei fazer nada. Deixa Deus usar a sua vida na obra. Empresta a sua vida para Deus. Entendeu? Empresta ela para Deus. Vem, faz, seja. Você está dando a sua vida para Deus. E Ele vai usar ela na obra. Porque você já parou para pensar? Já vamos passar para a palavra agora. Mas já parou para pensar? Você sendo usado por Deus para ser referência aonde você mora, na rua da sua casa, na sua parentela, né? Lá nos grupos da sua família. Imagina. Por isso que eu gosto de mandar os cartazes para vocês, porque vocês podem impactar pessoas que eu não dou conta de impactar. Aqui na igreja, eu já falei isso, eu quero falar novamente. Eu tenho pelo menos 10 ou 11 pessoas que me ajudam a divulgar a igreja. Divulgar a igreja. Abriram o coração para isso. E disseram, pastor, manda que eu vou postar nos meus status. Só isso. Só isso. O status é seu. Os status é seu. Tem gente que tem vergonha. Você sabia que tem gente que tem vergonha do evangelho? Sabia? Sim ou não? Quem sabia? Tem gente que tem vergonha do evangelho. Então, se ele postar alguma coisa de crente no evangelho, olha a expressão de crente no evangelho, aí ele vai ficar com vergonha porque tem amigo lá que não é crente, não sei o que lá. Rapaz, moço, na minha época eu não tinha vergonha de sair com um folheto na mão para entregar na mão das pessoas. Eu vou ter vergonha de pôr no meu status um folheto digital, porque é folheto digital. Mas carimbava o folheto, pá, e entregava para a juventude saía no bairro fazendo um arrastão. Aí à noite as pessoas vinham para a igreja por causa da evangelização. Hoje não tem isso mais, nem vai ter. Hoje é digital o seu folheto, e nem assim não dá conta. Você está entendendo? Então, use os seus status, faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Tá? Eu queria que vocês ficassem em pé. A gente já vai passar para a palavra, mas eu quero só pedir o pastor Jim para puxar para cá o altar da oferta. Nós vamos semear na casa de Deus. E a semente que você, antes de você sair da sua cadeira para você vir aqui no altar semear, eu quero antes, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, antes de você semear, antes de você trazer seus dízimos para a obra, suas ofertas, passa o olho na obra de Deus, dá uma circulada, olha para a obra de Deus e veja o que você está fazendo com as suas ofertas, seus dízimos, abençoando o reino de Deus. Só para vocês terem noção, está vendo esse teclado aqui? Esse teclado aqui, não sei se vocês não vão lembrar, porque não é vocês que tocam, vocês olham para cá, mas vocês não têm noção de muita coisa enquanto vocês olham aqui. Se nós trocar esse teclado aqui, de repente, se vocês olharem aqui, vocês não vão ter noção, né? Trocou? Não sei, era preto também, era preto, fazia bem barulho, vocês não vão ter noção. Mas esse teclado aqui, se vocês vissem o outro antes desse aqui, esse aqui é muitas vezes melhor que o outro, né? Muitas vezes melhor que o outro. Vocês não sabiam disso, né? Mas foi vocês que comprou. Foi vocês que comprou com as ofertas e os dízimos. Você sabia disso? Antes de nós ter essa caixa de som aqui, essa caixa de som é central. Eu quero ter outra do lado de cá. Essa aqui é a principal da igreja. A principal é essa. É ela que dá esse som todinho para mandar para todas as outras. Antes de nós ter ela, o som não era assim. Não era esse som. Era um som... Vocês lembram ou não? Não lembra, vocês não lembram. Mas vai melhorando assim devagarinho, a gente vai, descobrindo. Então, toda vez que você for ofertar ou trazer os dízimos do Senhor, lembra que você está fazendo uma grande obra para Deus. E está deixando a obra de Deus de forma confortável e também bela e aceitável. Porque, irmão, desculpa eu falar para vocês aqui, não adianta. Tudo é conforto hoje. Tudo hoje é conforto, sim ou não? Se eu colocar umas cadeiras aqui de almofada, vocês acham bom? Não, só meia dúzia, não vou colocar não. Se eu colocar umas cadeiras de almofada, vocês acham bom? Tudo é conforto, a gente quer o conforto. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente abrindo as mãos e fazendo a obra do Senhor. Amém? Vocês acreditam que as cadeiras de almofada chegam ou não?
saia do seu lugar, semeia na obra do Senhor, abra seu celular, faça o Pix, está atrás das cadeiras aí o QR Code. Você pode ser bênção nesse culto, para você ser também abençoado pelo Deus dessa obra, que faz milagres na nossa vida. Você tem a oportunidade, vem aqui, se você pode, ou faça a obra do Senhor aonde você estiver aí. Deus te deu capacidades e Ele não vai tirar de você essa capacidade, porque Ele precisa que você seja bênção no reino dEle. Ele vai te deixar abençoado, vai te fazer mais abençoado, e pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar nada para você. Amém? Vocês podem aplaudir a Deus pelos ofertantes dessa noite. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Eric, que vai trazer a palavra nessa noite. Bem forte. A Deus a honra, a Deus a glória pela vida dele. Deus abençoa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode se sentar dando glória. Desejo a todos uma ótima noite. E que Deus abençoe todos que vieram essa noite. Como que diz o pastor Dinho, não deixou o sofá agarrar, né? A palavra que eu vim trazer hoje foi uma palavra que refletiu muito a minha vida esse mês, que foi tanto por um aprendizado meu, e eu espero que seja por um aprendizado para vocês também, sirva na vida de vocês, porque era uma coisa que eu precisava melhorar, que é sobre humildade. Nós temos dois tipos de humildade: a humildade concedida que a sociedade prega e a humildade que a Bíblia prega. A humildade que nós humanos pregamos é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidades. E eu quero falar mais sobre a humildade que a Bíblia diz, que Deus nos passou, sobre humildade. Eu queria pedir a opinião de vocês. Alguém que pode me dizer com meio que uma definição de humildade que a Bíblia passa para nós? Ó, gente, ninguém. Aí, ó. Oi? Também. É humildade para Deus. Ser grato. Reconhecer a própria dependência de Deus. Valorizar os outros acima de si mesmo. Viver com modéstia, mansidão em vez de orgulho. Uma das coisas mais enfatizadas na Bíblia é a humildade. Muitas vezes a gente aqui pode pensar: eu acho que eu não preciso ouvir sobre humildade. Se você não precisa, bora ouvir, se você é humilde. Mas eu acho que vai fazer muito valor na vida de cada um, pode ajudar. Na Bíblia é citada muito sobre a humildade. Porém, mesmo isso sendo dito por Deus nas Escrituras, às vezes nós não cumprimos de forma correta a humildade. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de se colocarem nos lugares umas das outras. Um exemplo disso são pessoas em situações críticas, pessoas que podem morar na rua, está passando uma certa dificuldade. Eu quero dar um exemplo aqui sobre um vídeo que eu vi. Foi de um senhor de idade, caminhando na rua, ficava conversando com Deus. Ele pedia para Deus: meu Deus, me faça amar mais meu próximo, me dá sabedoria para mim ter mais humildade. Deus atendeu ao pedido dele e colocou uma pessoa simples, uma pessoa que estava suja, um morador de rua, colocou, e não estava assim com aquele cheiro muito agradável. Mas o que Deus pediu para aquele rapaz fazer naquele dia?
chegou nele e falou: vai lá e dá um abraço naquele cara. Por que dar um abraço? Você vai aceitar aquela pessoa da forma que ela é e dar uma nova oportunidade. O que esse senhor fez? Mesmo sendo um cristão, ele deixou de ir lá e abraçar aquele cara. Por quê? Às vezes a nossa carne fala: nossa, eu acho que não precisa disso, a gente fica meio com nojo. Mas a gente não pode ser assim, porque quando aquele cara deixou de fazer isso, Deus falou para ele: vocês vêm a mim de forma suja, até mesmo fedendo, mas eu aceito da forma que são. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer sobre nosso pecado. E Deus mostrou ali para aquele cara o que era humildade. Mesmo a gente vendo as pessoas em forma crítica, com dependências de droga, no mundo ruim, a gente deve abraçar aquela pessoa e dar uma nova oportunidade para ela, uma forma, um brilho na vida dela. Aquelas pessoas não vão estar ali porque elas querem. Às vezes foram influenciadas por outras pessoas. E eu quero pedir, pastor, hoje vai ter aquela oração de proteção. Eu quero que o senhor possa meio que orar para a igreja, para defender das más influências em nossas vidas. Muitas vezes a gente tem más influências na nossa vida, que leva a gente para o mundo da droga. Querendo ou não, igual eu estava explicando para minha esposa hoje. Pequenas coisas que a gente vai vendo, na hora que você vê, isso que você fez. Influência, mais influência. Então aquelas pessoas chegam naquele estado não por querência, mas sim porque, infelizmente, foi uma coisa que a levou ali. Eu também quero falar um exemplo de falta de humildade em relação à ajuda, relações conjugais e amizades. Relações às ajudas. Eu vi uma outra foto também, né? Usar de novo a internet. Que era assim, um cara segurando um outro no penhasco. No penhasco lá tinha uma ponta. A ponta de cima de onde o cara estava segurando estava se rompendo. Porém, na parte de baixo tinha uma loca, que lá tinha uma cobra, beirando o cara que estava segurando. E um ao outro falava: por que esse cara não me puxa logo? Tá vendo que eu não vou cair? E o outro falando: nossa, por que o cara não faz uma força? Tá vendo o meu esforço, o trem trincando? Só que o que acontecia ali? A falta de se colocar no lugar do próximo e entender. Humildade também é sobre saber falar e saber ouvir. Muitas vezes a gente não ouve o nosso próximo, os problemas deles, para ajudar, e não recebemos isso em troca. Porém, eu acho que na nossa vida a gente sempre deve dar o primeiro passo, que é o quê? Ajudar o próximo, ouvir os problemas dele, dar um suporte, fazer como Deus faz com nós nas horas ruins. Mas Deus não é só para as horas ruins, não. Em relações conjugais, humildade. Eu quero falar sobre humildade nas relações conjugais. Vou dar um exemplo. Ambos os dois, tanto marido quanto mulher, vamos supor que trabalham. Tanto marido quanto mulher, o marido chega mais cedo em casa, aí a mulher chega ali cansada, 1 hora depois de você. O que custa a gente levantar do sofá, fazer o que estava fazendo e ir lá dar um grau na casa rapidão antes da esposa chegar? Pô, mas é sério. Não custa nada. Vocês vão perder o quê? Meia hora da vida, mano. Isso vice-versa, viu? Não é só para os homens, não. Mas é isso, um se colocar no lugar do outro também. E quando os dois chegar junto, um ajudar o outro, e isso serve também para os problemas. Tanto um quanto o outro ajudar eles dentro da casa, quando um apertar, o outro ir lá suprir as necessidades. E indo. E o maior exemplo que eu posso dar sobre
humildade, falta de humildade, na verdade, nas amizades, é a questão da inveja. O que é essa falta de humildade na amizade que tem a ver com inveja? Vamos supor, vou dar um exemplo, um amigo meu, o Breno. Vamos supor que nós dois, hoje ele não está aqui, mas vamos supor, eu e ele andam um do lado do outro. A gente anda um do lado do outro. E sempre é um sustentando ao outro. Quando um tem mais que o outro, a gente deve aplaudir. Aplaudir, não ter inveja. Isso serve para qualquer amizade. E sim dar suporte, porque aí sim você vai crescer junto com a outra pessoa. E eu também quero falar aqui sobre humildade descrito na Bíblia, em versículos. Eu escolhi o livro de Provérbios de Salomão. Em Provérbios 11, 2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com humildade está a sabedoria. Aqui o que eu vou falar aqui é os versículos que falam quando você falta a humildade. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Eu não preciso nem falar aqui o que acontece, o próprio versículo citou isso, que quando falta humildade vem a desonra, que isso traz a queda, e isso tem muito a ver com o ego também. A gente não pode ter o ego alto, de forma alguma. Eu vou dar uma explicação aqui sobre o que envaidece, citado em Provérbios 18, 12. Tornar-se vaidoso, orgulhoso ou vanglorioso, colocando-se acima das outras pessoas e valorizando mais as coisas materiais, a aparência ou o status do que Deus. Em Provérbios 29 e 23, capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o humilhará, mas a humildade de espírito obterá a honra. Alguém já foi desumilde e recebeu humildade? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que isso aí vai trazer um mau olhado para nós e trazer nossa queda. Assim como todos esses versículos falam. Eric, mas você só vai falar de desumildade? Não, também vou falar de humildade. Porque que acontece com humildade? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se você é humilde, será honrado. Assim como eu disse, com humildade vem humildade cada vez mais. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade... Rapaz, mas o tempo passa rápido. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Agora eu vou falar um versículo de Pedro. Em Pedro capítulo 5, versículos 5 ao 6. Revistam-se de todos de humildade, no trato uns dos outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Humilhe-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu falei muito aqui sobre a humildade que temos que ter um para os outros, mas eu não falei sobre a humildade que nós temos que ter com Deus. Essa parte que eu vou ler aqui, eu peguei ela porque foi o que mais serviu de aprendizado comigo. Porque muitas vezes eu pegava me perguntando, como que eu posso ser mais humilde com Deus? E aqui eu vou falar. Ser humilde com Deus é reconhecer que Ele é soberano, santo, justo e amoroso, e que nós somos diante dEle totalmente dependentes da Sua presença. Pedro,
capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ser humilde é dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Aprender a obedecer mesmo quando for difícil. Muitas vezes, às vezes, já aconteceu comigo. Deus falou: faz isso não. Ou não, né? Porque Deus é respeitoso. Mas falava: meu filho, não faz isso não. Eu ia lá fazer, o que acontecia? Quebrava a cara. Era falta de humildade. Provérbios 15, 33. O termo do Senhor ensina a sabedoria, temor. Ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Leia a Bíblia com um coração aberto para aprender. Admita que você não sabe tudo o que precisa. Admita que você não sabe tudo o que é preciso para crescer. A gente sempre vai ser dependente de Deus para crescer. Igual eu falei para minha esposa, ela fala que eu sou uma pessoa humilde, mas eu falei para ela: não, eu não acho que eu sou humilde, eu acho que eu tenho que melhorar bastante. Acho que a gente sempre tem que buscar uma melhora, tanto na fé, humildade, etc, etc. Tudo que a gente puder melhorar, sempre está buscando mais e mais. Nós seremos abençoados. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. Um coração humilde reconhece suas falhas e busca arrependimentos. A confissão limpa o caminho para mais intimidade com Deus. Tem uma vida de orações constante. A oração é um ato de se colocar diante de Deus como dependente, carente e confiante nele. Ore não só para pedir, mas sim para se render. Diga a Deus: eu preciso de ti mais do que tudo. Eu acho que não seria nada sem Deus. Salmos 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Quando algo der certo, agradeça a Deus em vez de se gloriar. Reconheça que tudo que você tem vem dele. E finalizando, para mim, a humildade e a fé, eu acho que são coisas que a gente sempre deve correr atrás. É um fardo a ser carregado por nós cristãos. Mas além da fé ainda tem que carregar a humildade. Eu acho que sem nenhum desses dois, acho que ninguém vai para a glória. Mas o que eu falo sobre carregar esse fardo, eu vou dar um exemplo que eu tive no quartel, um exemplo vivido. Eu no auge da magreza, né? Igual eu tô. Lá a gente tinha umas marchas. Essas marchas que eu falo não era ficar marchando, mas sim andar, para a gente chegar no nosso objetivo. Muitas vezes esses objetivos que a gente chegava, que a gente tinha que ir, ficava 30, 40, 35 quilômetros. E a gente tinha que ir andando por causa da mata extensa que tinha. Não tinha como ir de caminhão ou alguma coisa do tipo. Mas, além de andar esses 40 quilômetros, a gente tinha que carregar uma mochila. E essa mochila levava o nosso fardo. Porém, esse fardo era do nosso conforto. Só que essa mochila pesava o quê? Pesava entre 20 e 25 quilos. A mais leve pesava 15. Aí você já imagina a carcassinha de grilo carregando mais 25 quilos na mão. Como é que aguenta? 40 quilômetros. Só que quando a gente chegava no objetivo, o que acontecia? Ninguém tinha coragem de reclamar. Ninguém tinha coragem de reclamar porque a gente carregava o fardo do nosso conforto. E o que eu falo para vocês sobre o fardo que a gente tem que carregar enquanto somos cristãos? Vamos carregar ele sem reclamar. Mas eu sou cristão, mas eu não sou abençoado. Deus não está falando comigo. Agradece. Você está vivo, tem condição de correr atrás.
E quando a gente chegar nessa glória, que a gente vai chegar no nosso objetivo, que é os céus, eu acho que ninguém vai ter coragem de reclamar desse fardo que a gente está carregando. Essa palavra foi um pouco mais rápida, mas refletiu bastante na minha vida, e eu espero que tenha refletido bastante na vida de cada um aqui, como refletiu na minha. Não só como aprendizado, mas para passar para as próximas pessoas. Que eu acho que Deus também nos deixou isso como missão. Alertar o próximo e ensiná-los também o que nós sabemos. Eu agradeço a oportunidade. Amém, meus queridos? Um exemplo mais vivo para nós do que o do nosso Senhor Jesus Cristo não existe, né? De humildade. A questão de se entregar, né? O pastor Sandro pregou uma palavra linda aqui, a questão de ele auto se limitar, né? Mais ou menos isso que ele falou. Ele auto se entregar. Eu vi um pastor pregando algo sobre essa questão lá da cruz, que Jesus, ele se entrega. Vocês viram que ele fala assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não é isso? O pastor, ele trabalhou a mentalidade seguinte, porque como Jesus é a própria vida, então a morte não tinha poder contra ele, ele é a vida. Então ele teve que se entregar à morte, porque senão ele não ia morrer, ele ia ficar lá na cruz pingando a última gota de sangue e ficar vivo. Mas ele é a vida, né? Aí ele, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Então ele se entrega, porque é o ato de humildade, de concluir a missão. O Senhor nos chamou para uma missão, né, gente? Vocês concordam ou não? Eu queria que você dissesse assim: eu sou chamado. Nós somos chamados de Deus para uma missão, só que requer humildade, como o Eric pregou aqui, né? E a humildade é exatamente, eu achei linda a expressão que ele usou, né? Usando a questão do fardo. Você leva um fardo, ele estava levando um fardo para o próprio conforto. Você entendeu o que ele falou? O fardo para o próprio conforto é a cama de dormir, é o cobertor de cobrir. Estava pesado, mas lá na frente ele ia dormir, ia deitar, alguma coisa do tipo, né? Eu não servi o exército, mas eu imagino. Eu dei uma fugida, eu não queria de jeito nenhum servir o exército, de jeito nenhum. Aí, vou contar para vocês aqui. Aí na época eu tinha uns 18 anos, eu tinha um lobinho, bem aqui, ó, um lobinho. Você sabe o que é lobinho, né? É um montinho de carne dentro, lá é um lobinho. Aí cheguei lá para servir o exército e eu não queria servir de jeito nenhum. Mole, sou mole. Moleza, meu. Aí falou assim, eu fiquei sabendo que quem fosse fazer uma cirurgia, ou quem tinha feito uma cirurgia recente, eles dispensavam. O lobinho. Eu ia fazer mesmo. De fato eu ia fazer a cirurgia do lobinho. Pode ver que nem existia mais aqui, ó. Ele era alto. Era como se fosse uma... Esqueci o nome aqui. É uma verruga, mas é mais ou menos uma verruga mesmo. Só que era alto, grande. É uma carne morta, né, que tem. Aí eu cheguei lá, menina, aí eu fui de um lado lá assim, fui fazendo aquela fila dos que já estava sendo pego. Aí lá tava mandando já tirar as calças, né, filho? Eu era e sou vergonhoso, fui tirar minhas calças aqui. Descia tudo, né? A fila, aí os que estavam sendo pego, né? Tipo assim, ia passar. Aí o cara falou assim, ó, quem vai fazer a cirurgia, quem é a rima de família, não sei o que lá, aquelas coisas todas, né? Acho que é filho único, não sei, né? E quem já fez uma cirurgia recente, fica de cá. Aí ele chegou em mim e falou assim, o que é? O que é? É bravo. Naquela época eles eram mais bravos, não sei se hoje eles é bravo. Assim. O que é esse negócio? Eu falei, né, que eu vou fazer a cirurgia, que eu pensei, vai me esnobar aqui nesse... Aí eu vou fazer a cirurgia desse negócio aqui. Ele fica de cara então. Graças a Deus. Eu não sei de levar o fardo, né? Meus queridos, mas é bênção. Ser humilde, a palavra de Deus diz, quando ele leu aqui, né, é um significado de que lá na frente Deus vai te honrar. Deus honra os humildes, né? É aqueles que se portam no caminho da humildade, né? Não é aqueles que se dilaceram e se vestem maltrapilho para dizer que é humilde, né? Não passam um perfume,
não arruma o cabelo, vai dizer que não é isso. A humildade é quando você se entrega para fazer a obra, é quando você se rende, quando você reconhece. E eu vou dizer um negócio para vocês aqui, escute aqui, você sabia que tem muita gente dentro da igreja que não é humilde? Porque a submissão é um símbolo de humildade. Quando você se submete a autoridades, a pessoas que estão num cargo acima de você, que Deus colocou para reger sua vida, porque nós somos regidos por pessoas, né? Somos regidos. Os filhos dentro do lar, o pai é quem rege, né? O marido e a mulher, ninguém rege ninguém, todo mundo rege. Se bem que hoje diz que as mulheres que estão comandando, né? As mulheres que mandam, né? Mas fica de pé comigo. Nós precisamos ser humildes. A humildade nos leva a níveis altos. Pessoas humildes alcançam lugares melhores, lugares altos. Vamos cantar essa canção, ela tem muito a ver com a palavra dessa noite. Logo após nós vamos fazer a oração. Eu não preciso ser reconhecido. Humildade, preciso ser reconhecido. Não tem porquê. Preciso buscar isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Olha essa parte, ó. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. Olha essa parte que lindo. Isso aqui é lindo, lindo, lindo. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Os serafins, os serafins. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só uma pausinha para nós continuar. Aquela parte. Serafins, só uma parte. Essa parte do hino fala assim: como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua glória em mim. Essa parte, você já parou para pensar? Os serafins cobrem o rosto, né? Aí você pega no nosso nível humano, você vê o tanto de gente que está dentro da igreja que não tem humildade. A humildade de reconhecer que a igreja fez algo na vida dela. A humildade de reconhecer que a oração da igreja abençoou a vida dela, ajudou na bênção que ela queria. Você já viu, tem gente que chega no altar para contar: porque eu orei, porque eu faço campanha, porque quando eu oro. E a igreja que te ajudou, infeliz. E a igreja que te ajudou, e os irmãos que estavam torcendo para a sua vitória. Não, porque eu tal. É a humildade. O Hélio pregou a palavra, uma das mais essenciais para a vida cristã, a humildade. Nós precisamos de humildade. Essa parte dá para cantar? Ó. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Cobre o rosto para que a face do Senhor, a glória do Senhor apareça. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é
estava numa reunião familiar, uma época. Aí estava eu e minha esposa assim perto, assim, de um lado, do outro lado tinha uma irmã. Aí essa irmã estava lá assim para os irmãos, porque é o seguinte, eu oro. Pode me ligar a qualquer hora da madrugada que você quiser, 2 horas, 3 horas da madrugada. E eu olhando, ela falando. Eu falei assim, mas é a Bambambam, que coisa espetacular, que mulher poderosa. Aí dentro de mim eu falei, vai entrando, para você ver onde você está se metendo. Hoje ela está desviada, a casa está desviada, separada do marido, dos filhos, tudo desviado do evangelho. A falta de humildade nos arremete a níveis mais baixos que você pode pensar. Os mais baixos que você pode pensar. Então, o que nós precisamos entender? Uma certa vez nós estávamos aqui, a igreja não era a igreja pequena ali. Chegou um casal para a igreja, o marido, uma bênção, somando com a igreja. O cara cantava igual um canarinho, maravilhoso, cara. A mulher, em contrapartida, uma satanás. Porque é o seguinte, eu oro, eu vou na casa dos irmãos. Aí começou a chegar nos irmãos, eu vou fazer uma campanha lá na sua casa. Eu cheguei e falei assim, irmã, quem é o pastor da igreja? Pastor, porque o meu ministério foi assim, me responde, quem é o pastor da igreja? A partir de hoje, se eu perceber que você está indo na casa dos irmãos fazer motim e campanhas aleatórias, aí, pastor, você não pode falar isso comigo não. Eu falo assim, eu falo porque você está agindo por trás dos bastidores sem falar nada com o líder da igreja. Quem é o pastor da igreja? É o senhor. Então, quando eu te pedir para fazer alguma coisa, você faz. Ela pegou a Bíblia dela, as malas dela, pegou o marido que estava sendo bênção na igreja e vazou da igreja. Porque na verdade, o que eu vou te dizer aqui essa noite? Até Deus está procurando os humildes na terra. Por que eu e você, nós vamos aceitar pessoas arrogantes no meio onde Deus diz, não, esse aí não vai fazer a minha obra, essa aí não vai fazer a minha obra. Deus está dizendo nessa noite, através essa palavra tinha que ser dita aqui hoje. Diga comigo, repita comigo, Senhor, eu quero. Profético, eu quero sair desse culto mais humilde do que eu entrei. Se submeta, seja humilde, sabe? Seja alguém que deve explicação. Eu devo explicação. Eu não devo explicação para ninguém. Deve. Você deve explicação. Até para o governo você deve explicação. Quanto mais para os seus líderes espirituais. Até para o governo. Você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar o INSS, você tem que pagar não sei o que. Isso é dever de explicação. Deve. Então a nossa humildade para o reino, ela é essencial. Senão o reino não funciona. Diga comigo assim, ó, reino de Deus sem humildade não funciona. Agora eu termino aqui. Até eu tenho que me portar humilde. Não é porque eu sou pastor da igreja, não. Eu vou usar um caso aqui, não vou falar o nome da pessoa, porque ele pediu para mim não falar, não vou falar. Mas um obreiro nosso chegou agora recente em mim e deu uma ideia de mudança aqui na igreja, para os domingos. O que eu deveria fazer? Não, eu sou pastor, isso aí vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar não. Rapaz, a minha esposa estava do meu lado, a Samila estava do meu lado, ouvindo o áudio. A minha falou, eu concordo. A Samila, eu concordo. Eu falei, está mudado então. Está mudado. É para o benefício? Vai acrescentar? Está mudado. Porque todos nós temos que nos portar humildes. Então, nós não podemos ultrapassar esse limite, que é o limite da humildade. Amém, amados? Amém. Vamos orar aqui, ó. Esse aqui também é ato de humildade. O do barquinho está aqui, ó. Vamos orar. Você tem a humildade de interceder pelos seus irmãos aqui. Se você não escreveu nenhum pedido para Deus, você agora ora por aqueles que escreveram, aqueles que ousaram trazer aqui uma escrita para Deus. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Paizinho, papai, é porque nós cremos, o Senhor sabe. Nós nem precisávamos orar aqui, porque o Senhor já sabe tudo sobre nós. Mas a gente insiste, persiste, a gente persistentemente, que é o que nós aprendemos, Pai, persistentes. Nós estamos aqui
pedindo mais uma vez: ajuda a gente, ajuda a tua igreja. É o Senhor que é a nossa ajuda. Se o Senhor quiser, tudo acontece. Se o Senhor disser uma palavra, tudo muda, tudo o Senhor transforma. Eu não sei quantas pessoas escreveram hoje, nem sei o que é, nem preciso saber, mas eu sei que o Senhor pode. Começa a agir, vem agindo para gerar testemunho, vem agindo para acrescentar fé, vem agindo, meu Deus, para que o Senhor seja honrado nesta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Você pode dizer amém? Eu queria pedir o apoio de 2 obreiros, 2 pastores, para nós fazer a unção da proteção. Eric, ventila de novo. Você falou o nome da proteção, eu quero orar. Má influência, isso. Vamos orar para Deus proteger contra as má influências. Essa oração que o Eric pediu para nós fazermos aqui é uma das orações que mais é necessária, porque a gente está cercado de pessoas. Então, existem pessoas que são boas influências, são ótimas, mas existem pessoas, irmão. E outra coisa, tem má influência que não dá, a nossa volta não está na nossa mão, dentro do nosso celular. Está dentro do nosso celular. Então, vamos orar agora, e é uma das proteções que nós vamos pedir para Deus aqui. Pode sair, a pastora Eve, pastor Sérgio. Faz a unção aí, e Deus, nesta noite, já começa a proteger a igreja dele, a igreja amada. Vai protegendo, meu Pai, o teu povo contra as má influências. São pessoas que influenciam para o mal, para o irrelevante, para aquilo que não é bom, que não é necessário, que não é o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, vai lá, meu Deus, lá aonde a tua filha trabalha, lá onde o teu filho trabalha, aonde as má influências às vezes vêm com mais força, falando mal da igreja, falando mal do casamento, falando mal, Senhor, dos governos, falando mal de tantas coisas, para querer persuadir os teus filhos de forma negativa. Meu Deus, livra o teu povo da má influência que vem através da mídia, meu Pai. O Senhor tem esse poder de nos ajudar a ser comedidos com as nossas coisas. Vai de encontro, meu Paizinho, aonde a unção está sendo derramada, que haja proteção nos trânsitos, Senhor, quando nós andamos com o nosso veículo, no nosso trabalho, quando entramos e saímos. Meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor, porque são tantos acidentes que estão ocorrendo por aí, por causa da displicência do ser humano. Mas o Senhor protege a igreja, protege a tua igreja amada, protege a tua igreja amada, meu Pai, protege, meu Deus, a saúde do teu povo. Não permita, Pai, que ninguém aqui, não permita ninguém aqui, meu Pai, sofrer, Pai, o seu físico. Limpa, Senhor, o físico. Arranca, Senhor, todo tipo de enfermidade. Cura a dor, cura, Senhor, a anomalia, aquilo que está, Senhor, dentro internamente no corpo. Vai protegendo, protege, Senhor, dos ataques na mente. Ataques, Pai, que às vezes vêm, Senhor, sem nem mesmo a gente perceber. Ataques, Pai, que vem para querer nos arrancar a paz, a fé, a alegria. Senhor, vai protegendo, protege de dia, de noite, protege enquanto dormem, protege ao levantar de manhã para ir para o trabalho, para ir para o colégio, protege, meu Pai, ao voltar do trabalho para casa, do colégio para casa, protege, ó Deus, dentro do ônibus, protege, meu Pai, em cima da moto. Deus meu, protege, Senhor, atendendo o cliente, protege, ó meu Pai, de ataques verbais contra a honra, contra a moral. Meu Deus, protege nessa noite, a tua proteção possa alcançar da criança ao adulto aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus me mostrou aqui, eu estava orando no final aqui, Deus me mostrou muito forte aqui, ataque verbal. Alguém sofrendo um ataque verbal que machuca, né? Palavras machucam às vezes muito mais do que, né, alguma outra situação. Deus está protegendo a gente aqui de ataques verbais, viu? Receba aí, quando você for para perceber isso, clama: o sangue de Jesus tem poder dentro. Não estenda a mão não, tá? O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Sua mente. Se você estender a mão é perigoso você criar briga. Clama o sangue de Jesus tem poder, o sangue de poder. Porque tem pessoas que não medem palavras, tem pessoas que não têm papa na língua e às vezes a machuca. E Deus pode proteger você. Amém? Recebe? Estamos terminados? Nós queremos aplaudir a Deus aqui pela vida.
Vocês nem sabem o que é, ué. É a... Hã? É a mamãe, né? A mamãe do Eric está aqui, gente. Vamos aplaudir agora. Vamos aplaudir com força agora. Deus abençoa. As visitas que estão aqui, recebem esse aplauso também. Todos vocês, em nome de Jesus, tá? Vá em paz para casa. Pegue na mão de pelo menos 4 pessoas. Deus abençoe o Eric pela palavra. O evangelista Mário lá na recepção. O pastor Sandy, a Ana Laura, tudo aí na mídia. Todos vocês que agiram, interagiram aqui direto e indiretamente. Deus abençoe em nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus. Os varões, filhos do rei, vem para cá. Nós temos um ensaio hoje, tá? Filhos do rei, que cantam no grupo de adoração dos filhos.